Bom dia, irmãos, feliz ano novo a todos. Espero que vocês tenham tido um Réveillon incrível, que vocês puderam passar com a sua família, com entes queridos. Eu tenho certeza, tenho plena convicção que 2016 vai ser o melhor ano até agora, cada vez melhor, porque assim é a vida de um cristão, cada dia mais espiritual, cada dia mais próximo de nosso Deus. Muita saúde, muita paz, muito amor e muita evolução espiritual para a nossa vida, amém? Amém. Então a gente está estudando a série das 10 pragas do Egito. Na primeira pregação o título era Aroma de Vida ou Cheiro de Morte. Estudamos sobre as duas primeiras pragas. Cada praga tem um propósito por trás. Cada praga tem uma mensagem que Deus quer levar para os egípcios e consequentemente para todo mundo. A primeira praga era a praga de transformar a água do rio Nilo em sangue. Arão tocou com a vara no rio, e o rio, que era água pura, se verteu em sangue. A água representa vida, o sangue representa morte. O nosso primeiro título era Há um mundo putrefato, por causa do cheiro de morte do rio. A nossa segunda praga, que estudamos nesse primeiro dia, tinha a ver com as rãs. As rãs eram animais sagrados, e Deus manda Arão tocar de novo com a vara no rio, e ali ele invoca rãs que surgem por todo o Egito em festa, todo o palácio, todas as casas. Como eram animais sagrados, e os magos foram capazes de reproduzir essa praga, de levantar deuses rãs, então o título era Todo Deus falso cheira mal. Porque afinal de contas, depois que Moisés orou, todas as rãs morreram e foram amontoadas e começaram a cheirar mal. Como eles eram deuses, então os deuses deles cheiraram mal. Então cada sonho em nossa vida que não tem a ver com Deus, seja uma idolatria sobre relacionamentos, sobre família, carreira, dinheiro, todas essas coisas, se esse sonho é frustrado, nossa vida cheira mal e a gente quer sair do reino. Então era sobre pecado e sobre idolatria, a primeira pregação. A segunda, a gente falou muito sobre santidade. O título da segunda pregação, que foi a semana retrasada, não? Ou passada, era Sejam santos, pois eu sou santo. A gente falou de mais 4 pragas. A praga dos piolhos, que os magos não foram capazes de reproduzir. Simplesmente Arão toca no ar, e como o Egito é um lugar cheio de poeira, esse pó vira piolho. Esses piolhos infestam homens e animais. Era uma praga terrível, muito, muito irritante. E como os magos não conseguiram reproduzir, a mensagem era: os meus profetas e o meu povo são distintos, são santos. Então nós como igreja temos que ser o reino de Deus, temos que ser santos. Às vezes só o fato de estarmos no reino não significa que nós somos discípulos de verdade. Nós temos que fazer por merecer esse título. Ninguém merece. Mas Deus exige isso de nós, que nós sejamos santos, que sejamos luz para o mundo. E a outra praga tinha um pouco a ver também, que era a praga das moscas. O título dessa praga era, qual que é a mensagem por trás? Submeta-se a Deus porque não há escapatória. Não há escapatória de moscas. A mosca vai onde você for, debaixo da mesa, em qualquer lugar. As moscas invadiram todos os territórios, exceto de Gósen, que é onde habitavam os hebreus. Então aqui a gente vai ver distinção de novo entre o povo de Israel e o povo egípcio. Então, não dá para esconder pecado de Deus. A gente pode correr, mas não se esconder. Então nós precisamos ter uma vida aberta, porque um dia no juízo tudo vai ser exposto. Às vezes até em vida, Deus coloca pecados à tona. Então vamos ser abertos enquanto ainda tem. Depois a gente falou sobre a praga da morte dos rebanhos. Rebanho significava recurso naquela época, porque é através do rebanho que eles tinham seu sustento. Então, os rebanhos dos egípcios, todos eles morrem, mas os dos hebreus continuam vivos. E o faraó, pela primeira vez, começa a entender a mensagem. Ele manda funcionários egípcios até a terra de Gósen para constatar que, de fato, os animais dos hebreus estavam vivos. Então, a mensagem aqui é: tudo que é meu, tudo que é seu, é meu também. Deus falando para os egípcios. Então o rebanho é de Deus, ele pode dar para eles, pode tirar também. O que foi que aconteceu? Ele tirou algo deles. Então aqui a gente entendeu o conceito da graça, que é receber algo que a gente não merece. E quando nós passamos por perda, nós glorificamos a Deus, porque nada é nosso, tudo é do nosso Senhor.
Que a última praga que eu citei foi a praga das feridas purulentas, ou da úlcera. Deus mandou essa praga sem aviso. Começou a estourar feridas purulentas a partir do momento em que Moisés lançou cinza no ar, cinzas de fogo, e essas cinzas se espalharam e estouraram feridas em cada egípcio, especialmente os magos. O ponto aqui era: relembre-se da disciplina de Deus, ou da repreensão de Deus. Deus, ele manda dores na nossa vida por amor a nós. Que pai que não disciplina seu filho quando ele erra? A disciplina é algo bom, às vezes você precisa dar um tapinha no menino para ele entender que o que ele está fazendo é errado, para corrigir ele, senão ele cresce rebelde e não obediente a nossos pais. Com o cachorro também é assim, a gente adestra o cachorro, às vezes precisa colocar um pouco de dor nele para entender que não deve fazer algo, não deve fazer xixi em casa e coisas assim. Então, para nós não sermos rebeldes, Deus disciplina a nossa vida, traz feridas para a gente. Isso é uma forma de amor. E hoje, a gente vai ver mais 3 pragas incríveis, que tem muito a ver com o ano de 2016. Incríveis para a gente, para eles foi péssimo. Bem? Então, o título de hoje é: você vai ver acontecer ou você vai fazer acontecer? Êxodo capítulo 9. Cada praga é uma humilhação a um Deus. A gente viu que o deus Rapi foi humilhado, o deus do Nilo, o deus Apis em Mênfis, que era o deus dos rebanhos, a deusa Heqet, deusa Ram, e entre muitos outros. Agora a gente vai ver a humilhação do deus Ra, deus Sol, e Ísis e Osíris. Êxodo capítulo 9. Versículo 13, a 7ª praga do granizo. Estão comigo? Chegaram lá? Êxodo 9:13. Disse o Senhor a Moisés: levante-se logo cedo, apresente-se ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra todos os conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferido você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente com esse propósito: mostrar o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Irmãos, o objetivo dessa praga é muito claro por esse último versículo que a gente lê aqui no 15 e no 16. Deus, se ele quisesse, já poderia ter mandado uma praga que matasse o faraó. Mas não, Deus manteve o faraó em pé para esse propósito: que o poder de Deus seja reconhecido por todo o Egito e por todo o mundo, e que o nome dele seja proclamado por toda a terra. Então é uma praga sobre poder e sobre evangelismo. Nosso primeiro ponto é: proclame meu nome em toda a terra. Essa é a mensagem dessa praga. Não pode ser mais claro que isso. A mensagem do granizo é uma praga devastadora. A gente vai ver aqui que ela destruiria toda a vegetação, só sobraria linho e cevada, o resto de tudo seria completamente destruído. Proclame meu nome em toda a terra. E aqui Deus vem com a mesma mensagem. Ele quer que o faraó conceda liberdade para o povo egípcio, para ser liberto, para adorar a Deus lá no deserto. E o faraó ainda está relutante, está com o coração endurecido, e ele não quer ceder. Então vamos continuar lendo ali no versículo 17, o efeito dessa praga. Contudo, você ainda insiste em colocar-se contra o meu povo e não o deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. Agora mande recolher os seus rebanhos e tudo o que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, que não estiverem sendo abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros do faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher os abrigos dos seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor, deixaram seus escravos e seus rebanhos no campo. Bom, irmão, muito incrível. Moisés aqui faz uma pregação: faraó, você deve deixar o povo ser libertado, senão eu vou orar a Deus, Deus vai enviar a praga do granizo.
Interessante que, apesar que o faraó endureceu o coração, os conselheiros começaram a entender a mensagem. Já aconteceu com você? Está estudando a Bíblia com uma pessoa e a pessoa não se converte, está endurecida, mas um amigo dela faz o estudo e se converte. Aconteceu com a Érica, lá na Fantec. A amiga dela estava estudando a Bíblia, mas ela acabou não tomando a decisão, mas ela tinha convidado a Érica para participar dos estudos também. Mas a Érica foi até o final. Então aconteceu algo parecido aqui. Às vezes a gente está pregando a palavra para alguém e acaba tendo efeitos colaterais em outras pessoas. Então os conselheiros do faraó aqui perceberam o perigo e eles foram precavidos. Eles tiraram os rebanhos e armazenaram certa colheita porque eles temiam que a praga viesse. O juízo vem, irmãos. Você está preparado? Algumas pessoas não levam a sério, como o faraó não levou a sério. Outras levam, como os conselheiros, e se precavem. Seja uma pessoa precavida. Estude a palavra de Deus. Se você está nos visitando hoje, estude a Bíblia para você saber qual é o juízo que Deus tem para nós. De que forma você pode escapar da condenação. É muito bom esses estudos que vai ajudar você a criar um relacionamento pessoal com Deus. Eu quero inspirar você a não desistir dos estudos. Amém? Então vamos continuar lendo no versículo 22, finalmente quando a praga chega. Então Êxodo 9, 22. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais e sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizo, e raios caíam sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam o céu em todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que ele se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo o que havia nos campos, tanto homens quanto animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu granizo. Então, irmãos, aqui a praga é muito séria. Até o momento é a pior praga. Não só pessoas morrem, mas também a vegetação é completamente comprometida. Então quem não esteve precavido acabou sofrendo o juízo de Deus, o juízo poderoso do nosso Senhor. Às vezes aqui em São Paulo acontece algumas chuvas de granizo, mas a gente vê pedrinhas caindo. Esses granizos eram blocos, eram gigantes enormes, segundo relatos históricos e evidências arqueológicas. Realmente foi uma praga devastadora. Mas a terra de Gósen esteve intacta. Os hebreus foram poupados. De novo Deus fazendo a distinção entre os hebreus e os egípcios. Vamos comigo para Atos 1, versículo 8. Estou muito animado para pregar sobre essas pragas, que elas são incríveis. As mensagens são maravilhosas. A gente pode tirar muita lição para o nosso reino, amém? Essa é a primeira praga que fala de evangelismo. Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. A gente está falando do batismo do Espírito Santo. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Irmãos, aqui é o plano de Jesus Cristo para evangelizar o mundo inteiro naquela geração. Entre o ano 33 e o ano 70 depois de Cristo. Uau, em 37 anos o mundo inteiro tinha sido evangelizado. De que forma? O plano era o seguinte: começar por Jerusalém, onde tinham os apóstolos e 500 discípulos. Evangelizado Jerusalém, que era a cidade mais importante do ponto de vista religioso, Jesus comissionou os discípulos em Atos 11, aliás Atos 8 mais ou menos, para ir por toda a Judéia e Samaria, depois de uma perseguição intensa que estava ocorrendo depois da morte de Estevão. Então Filipe e Estevão, entre outros, foram pregar em Samaria e também na Judéia, que eram regiões aos arredores de Jerusalém. E depois, com Paulo, foi por toda a terra, no norte da África, na Ásia, numa parte da Europa. Como nós podemos aplicar esse plano? Para 2016 nós temos um plano para evangelizar a região sul, estado de São Paulo e o Brasil todo. Amém. O plano mundial se chama Coroa de Espinhos. Eu vou explicar para vocês como funciona esse plano. É baseado nessa escritura. Hoje em dia Jerusalém é um local de conflito. Não é um local adequado para a gente começar esse tipo de projeto.
A cidade mais influente hoje, uma das mais, é Los Angeles, lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, um grupo missionário, a partir do líder Kip McCain, começou um movimento em Portland, implantou uma igreja em Los Angeles e começou esse projeto. De Los Angeles seriam enviados missionários para todo mundo. E a primeira etapa aqui do projeto era Judéia e Samaria. Então começou com Jerusalém, depois Judéia e Samaria. O que seria Judéia e Samaria para Los Angeles? Seria toda a Califórnia, porque Los Angeles é uma das cidades da Califórnia. Isso inclui o quê? Sacramento, Las Vegas, São Francisco, São Diego, entre outros. Santa Bárbara também. E aí continuaram evangelizando aquele local. Depois tinha a segunda etapa do plano, que era os confins da terra. Que significa o quê? O resto do mundo, inclui a gente. O plano de Coroa dos Espinhos é o seguinte: pensa no globo terrestre. Liga as 12 principais capitais, as 12 principais cidades do mundo. Você vai ver que forma um círculo irregular, parecido com uma coroa de espinho. Então esse é o projeto Coroa dos Espinhos. Evangelizar as 12 principais cidades do mundo, que inclui São Paulo, Santiago, inclui Manila, na Filipinas, inclui Sydney, na Austrália, Londres, na Inglaterra, Paris, na França, Joanesburgo, na África do Sul, inclui Moscou, na Rússia, entre outras cidades, Los Angeles, etc. Cidade do México. Então a ideia é evangelizar o mundo por capitais. E aí vem a parte mais interessante, que é a terceira etapa. Cada capital evangeliza a sua própria nação. Então aqui para São Paulo, nós somos responsáveis por evangelizar Brasil, Paraguai, Colômbia, Argentina e outras regiões aqui da América do Sul. Amém. Como a gente adapta esse plano de Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra para a região sul? Para 2016, a gente tem uma novidade. É um projeto. É o Plano Cruzeiro do Sul. Amém. Aqui na região sul nós temos 4 principais setores, que inclui a própria região sul, que é a linha Lilás, vai desde Campo Limpo, Capão Redondo, Grajaú, tem pessoas de Grajaú aqui também, Santo Amaro e regiões ao redor, por exemplo, Embu das Artes. Região centro-sul, que inclui a linha azul, desde Jabaquara até mais ou menos aí na Liberdade, a gente inclui a Michele. E também Taboão da Serra, a gente tem a Aldo, Cristina, Douglas, Flávio, temos representantes de Taboão, também vai ter um setor lá. E região do ABC, que inclui Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Temos representantes como o Augusto, de São Bernardo, e o Vitor, de Diadema. Nossa ideia é no futuro implantar setores nessas regiões. Então são 4 regiões, são 4 vértices de uma cruz, então por isso o Cruzeiro do Sul. Então aqui a região sul é o projeto Jerusalém, essa é a nossa Jerusalém. Samaria vai ser então essas regiões aos arredores, e os confins de São Paulo, toda São Paulo, depois Rio de Janeiro e o Brasil inteiro. Então quero animar vocês a sonhar com o evangelismo mundial. Não sonhe só com o evangelismo aqui na região sul, no seu bairro, na sua família. Pense no mundo inteiro. Ore para Deus, Deus, que o mundo inteiro seja evangelizado na nossa geração. Então esse plano é incrível para Deus e nós estamos muito engajados como discípulos. Então eu quero animar vocês a proclamar o nome de Deus por toda a terra. Olha essa escritura que incrível em Abacuque. Abacuque é um dos últimos livros do Velho Testamento. Vou esperar um pouco mais de tempo, porque é um livro pequeno e difícil de achar. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. É um pouquinho depois de Naum. É Miqueias, Naum, Abacuque. Estão comigo? Diz a palavra de Deus: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Então, irmãos, olha só, aqui diz que a terra toda se encherá da glória de Deus. Isso aqui é uma promessa. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Deus é fiel. Então, olha que interessante, por isso o título: você vai ver acontecer ou você vai fazer acontecer? Você pode ser um mero espectador, que eu garanto para você, o mundo vai ser evangelizado. Mas a pergunta é o seguinte: você quer ser instrumento de Deus para evangelizar o mundo inteiro?
Ainda que você saiba que o mundo inteiro vai ser evangelizado, eu quero fazer parte. Você também? Quero inspirar você a fazer parte dessa profecia. É uma promessa de Deus. O mundo todo vai ser evangelizado. Deus quer usar você, irmão. Amém. Deus quer usar você, irmã, para fazer a vontade de Deus por toda essa terra. Amém. Deus é fiel no que Ele promete. Nós podemos ser a segunda geração, o segundo povo que consegue evangelizar o mundo inteiro. Nunca houve, desde o primeiro século, outro povo que conseguisse esse feito. Você pode olhar os registros históricos. Nunca ninguém conseguiu isso. Pela primeira vez, depois dos apóstolos do primeiro século, o movimento de Deus se levanta para fazer algo inédito, salvar o mundo inteiro. Nós vamos ser instrumento de Deus, amém? Vamos voltar ali para Êxodo, capítulo 9. Como o faraó reagiu a essa pregação? Versículo 27. Chegaram lá? Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei, o Senhor é justo, e o meu povo é que somos culpados. Eu e meu povo somos culpados. Olha só, o faraó aqui reconhece, finalmente, pela primeira vez, que ele é pecador. O faraó começou a amolecer mais ainda o coração. Então as pragas estão dando efeito. A ação de Deus está mudando o coração do faraó. Antes ele não tinha reconhecido que era pecado, agora ele reconhece. Às vezes você não viu com a pessoa reconhece o pecado, ela está avançando no estudo e esquece os estudos anteriores. O faraó esqueceu de todas as pragas aqui. Então eu quero animar você a nunca desistir do seu estudo bíblico. Seja com um amigo, seja com um parente. Deus um dia vai amolecer. Às vezes a pessoa esquece, você precisa revisar. Mas o que a pessoa precisa ver é amor. Ela não quer ver conhecimento da sua parte, ela quer ver amor. Vamos perseverar com os nossos estudos bíblicos, amém? Nunca desanime, nunca desista. O faraó aqui, Moisés nunca desistiu do faraó. Moisés foi perseverante. Vamos ver o que acontece. Versículo 28. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir, não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saibas que a terra pertence ao Senhor. Mas eu bem sei que tu e teus conselheiros ainda não sabem o que é tremer diante do Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia, o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadurecem mais tarde. Então aqui, irmãos, eles ainda não entenderam o que é temer diante de Deus. Temer e tremer. A praga do granizo não foi totalmente devastadora. Ainda tinha sobrado o linho e a cevada. Deus mandaria outra praga, que era dos gafanhotos, para dizimar o resto. Deus está dando uma oportunidade para o faraó se arrepender. Versículo 33. Assim Moisés deixou o faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram, e a chuva parou. Quando o faraó viu que a chuva, o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, ele e os seus conselheiros. O coração do faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Que triste. Ainda o faraó continuou obstinado em seu coração. Olha, não fala aqui que Deus endureceu o coração dele. O próprio coração dele sim endureceu. Foi o livre-arbítrio do faraó que fez pecar. Mas interessante é ver a fé de Moisés. Moisés falou assim: eu vou orar a Deus, e essa mesma noite Deus vai interromper os granizos, as chuvas e todo esse desastre da praga. Interessante, Moisés, ele acreditou que Deus ia parar a praga antes mesmo de pedir. Aqui a gente tem um insight sobre a fé. Fé é você ter certeza que algo vai acontecer, algo da vontade de Deus, antes mesmo de orar. Você já ora a Deus agradecendo e assim acontece. Deus ainda abençoa a fé. Tem uma pequena diferença entre fé e esperança. Às vezes a gente está estudando a Bíblia com uma pessoa, a gente tem esperança que ela se batize. E quando você pensa, glória a Deus, ela se batizou. Amém? Eu achei que ela não ia, mas Deus abençoou. E às vezes Deus até abençoa a fé, a esperança. Mas a fé é algo mais garantido. Nós como discípulos, nós temos um padrão de fé. Nós temos certeza que pessoas vão se batizar. 2015 foi um ano incrível. Nós tivemos em torno de 50% de adição aqui na região sul. Por quê? Porque esse movimento é composto de pessoas que têm fé em Deus. 7 missionários começaram
a obra em 2011 e hoje somos quase 140 pessoas, 140 discípulos completamente compromissados. Por quê? Porque pessoas tiveram fé por cada um de nós e hoje nós somos discípulos. Vamos ter fé também para evangelizar esse mundo inteiro. Vamos fazer um exercício de fé? Um exercício bem simples. Está vendo aquele pula-pula? Não era para estar aqui, tá? Me perdoem por isso. Eu também não esperava. Mas vamos fazer um exercício de fé. Tenho esse iPod aqui na minha mão. A proposta é a seguinte. Vocês vão fechar o olho. Depois de 3 segundos, esse iPod vai aparecer lá dentro do pula-pula. 3 segundos. Vocês acreditam nisso? Será que é possível? Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, depois vocês conferem se realmente o iPod vai aparecer lá. Fecha o olho agora. Todo mundo. 1, 2, 3. Pouquíssimas pessoas olharam para trás. Eu vi 3 pessoas que olharam para trás. É claro que está na minha mão. É algo difícil de acreditar, né? Mas somente 3 pessoas direto olharam para trás. Todo mundo olhou para mim. Gente, ter fé é isso, é algo difícil, não é fácil. Você precisa realmente acreditar, é uma ingenuidade, uma inocência. Mas misturado também com uma confiança plena em Deus. Eu sei que Deus vai fazer aquilo. Com esse exercício simples, a gente viu que é algo que exige bastante de nós. É difícil, mas é fácil ao mesmo tempo. Basta você crer. A Clebe, ela direto olhou para trás, ela nem olhou para mim. Isso que é ter fé, irmãos. Eu quero animar vocês com esse pequeno exercício. Uma pessoa aqui que tem muita fé, que me inspira bastante, é o Victor, do ABC. Amém. Irmãos, ele é incrível. Quase sempre ele traz visitas aqui para o culto. Hoje ele trouxe 2. O William, irmãos, conversa com ele, é uma pessoa incrível. Ele está estudando a Bíblia, vai para o 3º estudo dele. Ele tem aprendido bastante, tomado decisões. E ontem foi o aniversário dele, amém? Amém. Então o William está de preto ali do lado do Victor. Converse com ele depois, ele é uma pessoa que meu coração está amolecendo, eu vejo isso nele. Eu vejo ele crescendo bastante nos estudos. Por causa da fé do Victor. O Victor tem tanta fé que ele trouxe também a prima dele, que está aqui também. Eu tenho certeza que ela vai estudar a Bíblia também, vai querer voltar ao convívio, porque ela já foi batizada há muito tempo atrás, e agora eu sei que ela quer restaurar o relacionamento dela com Deus. Eu tenho fé por ela. Então, irmãos, eu quero mandar vocês a seguir o exemplo do Victor, chamar pessoas para o culto. Por quê? Porque a gente tem que dar a oportunidade de outras pessoas ter a graça que a gente tem. A graça que a gente ganhou no momento que a gente foi batizado, amém? Então eu quero deixar essa inspiração de fé para vocês. Então, infelizmente, mesmo que Moisés fez um estudo perfeito, um estudo bíblico perfeito com o faraó não entendeu a mensagem. Nem Jesus fazia estudos com pessoas, demorava 3 dias para se converter. Teve um jovem rico em Marcos 10 que nem se converteu. Então, se não ouviram a própria mensagem de Jesus, quanto mais nós. Mas tem pessoas que vão obedecer. Então, eu quero animar você que algumas pessoas vão atender. Algumas vão ser rápido, outras vão demorar. Seja paciente, Deus vai abençoar a sua perseverança. Vamos para a 8ª praga? Então, o título, o primeiro ponto nosso é: proclame meu nome em toda a terra. Segunda praga é a praga do gafanhoto, que destruiria tudo que sobrou da primeira. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Estão comigo? O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como os bombeiros dos egípcios, e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Tem um princípio aqui que às vezes o julgamento é uma zombaria de Deus. Deus zombou dos deuses egípcios. Aqui ele deixa muito claro isso. Achei um pouco interessante essa mensagem. Vamos continuar lendo até o versículo 11. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe meu povo ir, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre todo o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra, até não se poder enxergar o sol. Devorarão o pouco que ainda resta da tempestade, do granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais, os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje.
A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, seu Deus. Mas digam, quem irá? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar a festa do Senhor. Disse-lhe o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com suas mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens poderão ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então, depois de Moisés de novo pedir para o faraó deixar que o povo adorasse a Deus no deserto, o faraó aqui, ele está endurecido, mas nem tanto. Ele começa a ceder, mas ele quer obedecer parcialmente o que Moisés fala. Falando: não, de maneira alguma, não vão ser todos que vão, vocês estão com más intenções. Só os homens vão prestar culto. Aqui vão ficar só as mulheres e as crianças, e os animais também. Só vão os homens prestar culto. E Moisés aqui lança a praga que a gente vai ler no versículo 12 daqui a pouco. Mas qual que é o ponto aqui? Muito interessante esse ponto. O título do segundo ponto é: obediência parcial é desobediência total para Deus. Irmão, se você quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus, você precisa ser totalmente comprometido. Você precisa obedecer a tudo, não a algo. Para Deus é 8 ou 80. Ou você é frio ou quente, você não pode ser morno. Ou você está disposto a abrir mão de tudo para ser um discípulo, ou melhor, nem seguir metade, porque para Deus dá na mesma. Você obedecer parcialmente para Deus é desobediência total. Por isso Moisés não aceita o acordo do faraó. Moisés aqui foi posto à prova. Quando eu era criança, eu tinha um pouco de dificuldade de comer, e minha mãe colocava lá no prato bem colorido assim: arroz, bife e aquelas coisas deliciosas, quiabo, brócolis, enfim, várias verduras, rúcula, aquelas coisas maravilhosas que eu sei que vocês estão loucos para comer hoje no almoço. E eu, particularmente, só comia arroz e bife. Eu não queria comer o vegetal, não queria comer a salada, não gostava. Mas minha mãe fazia eu comer tudo. Eu tinha que ser totalmente comprometido de comer todo o prato. A gente não pode fazer self-service do cristianismo. Escolher o que mais agrada a gente. A gente tem que comer do que é bom da palavra de Deus, saborear da palavra de Deus, e saborear o que é amargo também. Às vezes, lá em Apocalipse, João fala que a palavra, quando ele mastiga o livrinho dado pelo anjo, é como mel no paladar, mas quando desce no estômago, é aquele amargo, sabe? A palavra de Deus é assim: tem coisas que vão soar bem para você, vão te animar, vão te inspirar, mas tem coisas que vão machucar você, tem coisas que vão ser indigestas, mas é para o seu bem. E por faraó era muito indigesto deixar as mulheres e as crianças irem. Então não só devemos evangelizar o mundo inteiro, não só devemos fazer discípulos, devemos ser também totalmente comprometidos com a causa de Cristo. Amém? Exemplo aqui, o que é o caráter? Como a gente define o caráter? Caráter significa permanecer fiel às suas convicções, seus princípios, mesmo que as coisas estão difíceis. Isso é ter caráter. Moisés teve caráter aqui, ele manteve sua convicção, mesmo que o faraó começou a ceder. Imagina, 8 pragas, sem o faraó ceder nenhuma migalha. Finalmente, o faraó cede, mas só um pouquinho. Que tentador para Moisés falar: tudo bem, finalmente, obrigado. Não, ele falou: não, tem que ser tudo. Não só as mulheres, as crianças, os rebanhos também. Hoje mesmo vai vir uma praga de gafanhoto que vai destruir o que sobrou da praga dos granizos. Kip McKay é o líder mundial do movimento. Ele que começou tudo isso, em 2005. Já tinha um movimento anterior também, mas teve um colapso nesse movimento, então ele criou um novo. Grande parte do colapso foi porque começou a haver autonomia nas igrejas ao redor do mundo inteiro. O problema disso é que deixou de haver uma liderança central.
Só que a gente está vendo aqui que Moisés era um líder central, não tinha democracia entre o povo hebreu. Havia um só líder. E essa sequência se repete por todo o Velho Testamento. Saul era um líder, Davi era um líder. Na era de Juízes, Deus levantava um líder, seja Débora, Sansão, Gideão, Jefté, era apenas um líder. Josué, Abraão, sempre teve apenas um. No Novo Testamento, Jesus foi o líder, amém? E depois que Jesus ascendeu aos céus, Tiago, seu irmão, foi o líder, por Atos 15. Sempre houve uma liderança central. E o problema é que começou a haver liderança repartida em conselhos. Não só uma pessoa liderando, mas várias pessoas liderando cada setor. Não só mundialmente falando, mas setorialmente também. Então começaram a entrar em pecado por causa disso. Então foi necessário criar um novo movimento. Então, teve um ano em que pessoas do antigo movimento chegaram para o KIP e fizeram a seguinte proposta: KIP, queremos propor um acordo com você. A gente quer que você volte a liderar, amém? Então a gente queria pedir para você só uma coisa, só uma coisinha. Que você aceite que liderança central e autonomia são áreas de opinião. O que significa área de opinião? Onde a Bíblia fala, a gente se cala. Onde a Bíblia se cala, nós podemos falar. Ou seja, se a Bíblia não fala sobre determinada doutrina, por exemplo, que tipo de música que eu posso ouvir? Tem pessoas que têm um peso na consciência. Eu posso ouvir esse rock pesado ou não? Será que eu estou em pecado? São as ditas áreas de opinião. A Bíblia não fala sobre isso. Quando a Bíblia não fala, é a sua consciência que vai te julgar. Porque tudo que você faz sem fé é pecado. Então, se a sua consciência te julga e você faz, você está em pecado por incredulidade. Romanos 14. Então, irmãos, liderança central na Bíblia é dito em vários lugares. Hebreus 13, o Velho Testamento inteiro. Tem várias passagens, Atos 15, que falam sobre a questão da liderança central. Tito 1,5, 1 Timóteo fala muito sobre isso. E aqui, falando aqui, considere isso uma área de opinião. Para você, você pode crer, na sua convicção, na sua cabeça, que liderança central é área de opinião. Mas se o tipo falou assim: não, eu não vou unir a vocês. Por quê? Porque isso é pecado, você está em pecado. E eu não vou deixar que o meu povo peque. Porque liderança central é bíblico, a palavra de Deus fala sobre isso, e eu não vou renunciar a essa convicção. Há pontos na sua vida, irmão, que você vai ser desafiado a renunciar a algumas convicções. Eu quero animar você a não ceder, a manter as suas convicções, os seus princípios, o seu caráter, e não voltar atrás. Já aconteceu isso uma vez. Chegaram a pensar que o discipulado não é bíblico. Discipulado é opcional. A palavra de Deus fala, em Mateus 28, 19 ao 20, que Deus instituiu o discipulado. Jesus fala: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Se você tem toda a autoridade, é porque não é área de opinião, é mandamento. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu ordenei. E aí a parte principal que as pessoas esquecem: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Por que Jesus era um perfeito discipulador? Porque estava sempre com eles, até o último dia deles. Parte do discipulado é acompanhar sempre. Infelizmente, muitas pessoas perderam essa convicção, e nós queremos restaurar essa convicção. Discipulado e liderança central são importantes. Por que liderança central é tão importante? Pensa numa família de 4 pessoas: pai, mãe, filho e filha. Por que é importante ter um líder? Imagina que eles vão almoçar, e a mãe quer comer no Burger King, a filha quer ir no Spoleto, o filho quer ir no McDonald's. Onde eles vão almoçar? Quem vai decidir? Então o pai, como líder de família, ele dá a palavra final. Isso não faz dele mais importante que os filhos ou que a mãe. São todos igualmente importantes. Mas o líder, ele tem a função de unir as pessoas. Então se o pai fala: nós vamos no Spoleto, e toda a família concorda, manteve a união. Então uma das funções da liderança é manter a união do grupo. Por isso que a gente tem uma liderança central. Imagina só, o culto é às 10 horas. Por que não às 9h30? Tem um lugar na Bíblia que fala disso? Por que não às 11 horas? Poderia ser. Mas como o Raul é o líder, ele escolheu. Imagina que eu fale que é 9h30, que é melhor. O Renato fale que melhor é 11 horas. E o Raul fala 10h30. Fala 10 horas. Qual dos 3 a gente vai seguir? Se fosse democracia, ia ter discussão, ia ter divisão.
Não ia ter um consenso. Ah, eu vou seguir o Renato. Ah, eu vou seguir o Caio. Ah, eu vou seguir o Raul. Agora, porque o Raul é o líder, todo mundo se une e aceita. Vamos fazer culto às 10 horas. Por isso que a liderança é um princípio bíblico, que deve ser mantido. Segunda função da liderança é dar direção. Só que a gente tem um plano coroa de espinhos. Por que evangelizar Manila e não Tóquio? Você não pode considerar Tóquio uma cidade importante? Por que 12 cidades, não 24? Então tem que ter um plano, tem que ter uma direção. Isso é muito conhecido nas empresas. Toda empresa tem um líder. Você não vê um conselho liderando. Você vê uma pessoa que é responsável por tudo. Como o McDonald's atinge o mundo inteiro? Como o McDonald's surgiu lá em Los Angeles e foi crescendo pelo mundo inteiro? Mais ou menos em 1940, surgiu o McDonald's, que era uma lanchonete ambulante, que as pessoas comercializavam churrasco. E é interessante, naquela época, os garçons eles levavam a carne de patins, eram chamados de car hoops. Então era uma espécie de delivery. Com o passar do tempo, não fez muito sucesso o car hoops, mas a ideia do McDonald's teve sucesso. Eles foram inovando, até o padrão do McDonald's que a gente conhece hoje, que tem principalmente o lanche do Big Mac, batata fritas e um refrigerante. Essa é a identidade do McDonald's. Imagina só que a gente vai mandar um McDonald's lá para o Rio de Janeiro. Só que nesse McDonald's tem uma outra pessoa que tem nada a ver com a liderança, e ela decide, por livre e espontânea vontade, vender pizza, ao invés do McDonald's. E se dá errado? Se lá nesse McDonald's estão vendendo pizza e as pessoas começam a criticar e não gostar. Porque você perdeu a identidade do McDonald's, você não vai ter um McDonald's crescendo por todo mundo. Por isso que é importante ter um líder. Você tem que manter um padrão de qualidade em todo lugar do mundo. E a liderança resgata esse padrão constante por todas as igrejas. Amém? Nós, como discípulos, temos que manter o mesmo padrão por todo mundo. Por isso que a Mateus 6,33 fala assim: busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Não somente busque o evangelismo, não somente busque alcançar todas as nações. Busque ter o padrão de justiça mantido, esse padrão de qualidade, essa identidade que nos define em todas as igrejas. Então a primeira praga é para dizer, evangelize o mundo, busque o reino de Deus. A segunda praga é para dizer, tenha justiça, tenha esse padrão de qualidade, seja totalmente comprometido. Amém? O versículo 12 até o 20, vocês podem ler no seu próprio tempo. Os gafanhotos, eles estão em tudo que sobrou da devastação da praga do granizo. No caso aqui é o linho e a cevada. Aliás, o trigo e o centeio, que era o que sobreviveu. Então você vê como a praga dos gafanhotos complementa a praga dos granizos. O que a praga do granizo não levou, o gafanhoto levou. Então, elas estão intimamente relacionadas. Então, evangelismo e compromisso total sempre estão juntos. Última praga. Praga das trevas. Versículo 21. Estão comigo? O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu. Por 3 dias, densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixe somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Ele ainda está ditando as regras para Deus. Versículo 25. Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Nossa, olha Moisés aqui. Não só a gente vai levar os nossos rebanhos, mas o seu também. Versículo 26. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Capítulo 11, versículo 1. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó, sobre o Egito.
Depois desta, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, que peçam aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor, preste atenção, o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Uau! Ainda que o faraó estava endurecido, o resto de todos os egípcios e os conselheiros tremeram diante de Deus. Então, essa praga veio sem aviso. Moisés toca com a vara no céu, o céu se verte em trevas, total escuridão. Toda a terra do Egito fica sem nenhuma luz, com exceção da terra de Gozan, onde habita os hebreus. Então aqui a gente tem uma espécie de estudo de luz e trevas aqui. Qual é a mensagem que Deus quer passar com essa penúltima praga? Uma praga aterrorizadora, amedrontadora. Imagina, fica tudo escuro, que assombroso, por 3 dias. Era tantas trevas que você podia apalpar as trevas. Por que isso? Eu vou explicar para vocês o fenômeno físico que aconteceu. Então estava tendo um cataclisma, granizo caindo, chuva, várias coisas, vegetação destruída. Então não tem mais relva, não tem. Fique indignado com o pecado na sua vida. Fique indignado com o pecado na vida das pessoas. Não odeie o pecador, odeie o pecado. Temer a Deus é isso. É você evitar o mal, se livrar de pecar. Pecado precisa ser exceção na sua vida e não regra. Você sempre vai pecar, sempre somos pecadores. Mas procure viver uma vida de justiça. Faça que nem os egípcios aqui, tenha temor de Deus. Senão você vai sentir uma escuridão vindo na sua vida. Uma escuridão que você pode sentir, você pode apalpar, de tanto pecado na sua vida. Você saiu das trevas, veio para a luz. Não volte para a treva, irmão. Permaneça na luz. É possível perder a salvação, mas ninguém aqui vai perder a salvação. Nós somos discípulos que tememos a Deus. Nós vamos ser fiéis até o fim. Eu quero encorajar você de novo a nunca, jamais desistir. Amém? Tem um exemplo que me inspira bastante aqui, uma pessoa que está estudando a Bíblia, que é o Bruno. Há 4, 5 meses atrás, a gente começou a estudar com o Bruno. Então o Valdemar conheceu ele lá no Butantã. Eu, o Vitor e o Valdemar começamos a estudar a Bíblia com ele. Só que, infelizmente, o coração dele estava endurecido nos primeiros estudos. Tinha muitos desafios que ele não estava cumprindo. Aí Deus precisou intervir, precisou mandar trevas na vida dele. E eu fiz um estudo sobre o temor de Deus, para falar sobre o inferno. Eu perguntei para ele, do que você tem medo, Bruno? Ele falou, eu tenho medo da segunda morte. Então vamos entender o que é o inferno. A gente fez um estudo, não assustando ele, né, mas inspirando, olha, você pode ir para o inferno, mas se você temer a Deus, se você cumprir os desafios, você vai estar bem com Deus, você vai ser salvo. Então, depois do estudo, ele indo embora para casa, já era noite, acontece algo incrível. Deus começou a fazer os estudos também com ele. Além de eu levar a mensagem para ele verbalmente, Deus começou a agir literalmente na vida dele. O que aconteceu? Ele estava indo embora para casa, estava correndo para pegar o ônibus. Quando ele chegou perto do ponto, ele tropeçou e caiu. Passou um carro 5 centímetros da cabeça dele. Quase que ele não morre, foi por um triz. Logo depois do estudo. Enquanto ele caiu, a Bíblia rolou, o carro passou por cima da Bíblia. Ela está aí, vocês podem ver o estado dela. Esse patifou ela. E ele mostrou a marca da mão. Deixou uma cicatriz, a marca de Deus na vida dele, para ele lembrar sempre disso. Irmãos, foi incrível, não procurei. Depois, ele voltou para casa. Quando ele chega em casa, tinha acabado de acontecer um tiroteio naquela região. Você chegou a ouvir os barulhos? Passou só as viaturas e ele assustado. Olha só, 12 minutos de uma praga para outra. Acabou por aí? Não. No dia seguinte, roubaram o celular dele. Olha como Deus age. Quando a gente está estudando a Bíblia com a pessoa, o Espírito Santo ele está movendo. Deus ele está discipulando 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Tem uma sincronia. Se é difícil para você discipular 3 pessoas,
Para Deus, olha só, Deus está discipulando 7 bilhões de pessoas ao mesmo tempo. Ele está fazendo eventos acontecerem, todos interligados, para que pessoas sejam salvas. Então eu quero inspirar cada um de vocês a aprender com o Bruno. O Bruno agora está com o coração amolecido por causa disso. Ele entendeu a mensagem da praga na vida dele. Eu quero animar você a entender isso. Vou citar uma última escritura, nem precisam lá, porque vocês conhecem bem no estudo de luz e trevas. 1 Pedro 2,9, que fala assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, a parábola do granizo, né? Anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmãos, eu quero animar você com essas 3 mensagens. Evangelize todo mundo. Tenha esse sonho de evangelizar o mundo em uma só geração. Seja totalmente comprometido para anunciar a grandeza daquele que chamou das trevas para a luz. E por último, tema a Deus. Nunca perca esse propósito. Estude a Bíblia com as pessoas, desafie elas, não odeie a vida delas, odeie o pecado delas, não fique indignado com a pessoa, ame a ela, seja fiel com o seu caráter. Se você permanecer fiel até o fim, Deus vai levantar você. Sonhe com o céu. Imagina que privilégio poder estar assentado ao lado de Deus, no trono dele. E Apocalipse fala que a gente pode até sentar no trono de Deus. Quero animar você com esse sonho. Sempre fique pensando no céu, não pense nos problemas. Quero inspirar você com essas mensagens. Melhore seu relacionamento com Deus. Coloque em prática tudo isso que foi falado aqui no culto de hoje. Para Deus seja a glória. Amém.